Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou fazer a compensação por avanço e atraso de fase. A compensação por avanço e atraso de fase aplica-se os dois recursos analisados anteriormente. A compensação por avanço, né, de fase e a compensação por atraso de fase. Esta compensação é indicada quando é necessário melhorar simultaneamente as margens de estabilidade e o erro no estado estacionário. Tá? Então, em vez de usar funções de transferências individuais, com amplificadores individuais para avanço e para atraso, pode-se usar uma função de transferência única com apenas um amplificador K. A função de transferência do computador por avanço e atraso de fase fica dada dessa forma aqui. Então, o alfa, né, maior que 1 e T1 menor que T2. Ok? A gente vai trabalhar com essa aqui. Tá? Com essa função de transferência aqui do compensador. Certo, pessoal? Temos aqui a função, o diagrama de Bode, né, como que vai ficar. O compensador por avanço e atraso de fase. 1 sobre alfa T2, 1 T2, 1 sobre T2, 1 sobre T1, alfa T1, etc. Tá? Fica com esse formato aqui. Então, para projetar um compensador por avanço e atraso de fase, primeiramente calcula-se o ganho do amplificador K, que fornece o erro estacionário desejado, né? Como a gente tinha feito anteriormente. Em seguida, projeta-se o compensador por atraso de fase para reduzir o ganho em altas frequências e com isso atenuar os ruídos presentes na maioria dos atuadores e instrumentos de medição. Tá? Isso aqui é legal, principalmente porque essa questão aqui dos instrumentos de medição. Tá? Diminuir o ganho em alta frequência aqui. Tá? Geralmente esse ruído acaba prejudicando bastante o controle. E por fim, projeta-se o compensador por avanço de fase para satisfazer a especificação de margem de fase. Ok? Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui agora. Vamos projetar um compensador por avanço e atraso de fase para o sistema da figura abaixo. Né? A gente já trabalhou com isso aqui. A resposta de entrada do tipo degrau na referência apresenta erro estacionário 0.02. E margem de fase de 50 graus. Né? A função de transferência diferente agora, né? 1 aqui. Muito bem, vamos tentar então trabalhar com essa função de transferência. Vamos passar aqui para o Octave. Tá? Já deu clear all. Então vou fazer a G igual ZPK sem zero, menos 1, menos 1, menos 10. E o ganho agora é igual a 1, né? Então já vamos fazer o margem aqui, ó. G. Então ele possui margem de ganho aqui 47,67, né? E margem de fase aqui é 180 graus aqui, ele não está definido, né? Porque não está cruzando, está abaixo de 0 dB aqui, a gente não consegue calcular, somente a margem de ganho, né? Muito bem, vamos para o whiteboard então, e aí a gente tenta fazer as análises aqui, tá? Lembrando que é 0.02 para entrada tipo degrau unitário, né? E margem de fase 50 graus. Criar um novo aqui. Então, a especificação aí, E de infinito 0.02, né? Para 1 sobre S na entrada degrau. E margem de fase desejada aí 50 graus. Tá? Então, o primeiro passo aqui é calcular o K. O K a gente calcula aí pelo erro estacionário, né? Da G de malha aberta.
Então, vou colocar aqui que o G de malha aberta. Na verdade, aqui a gente já sabe, né? Limite de S tendendo a zero, né? De S de 1 mais G de malha aberta de S vezes 1 sobre S, né? Então, G de malha aberta de S, tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais abaixo. Aberta de S vai ser igual ao G do controlador, né? Vezes G de S. Então, é K sobre S de 1 mais T1 de S de 1 mais sobre T2 sobre S mais alfa sobre T1 e S mais 1 sobre alfa T2, ok? Vezes 1 sobre S mais 1 ao quadrado e S mais 10, né? Lembrando que aqui vai cortar, né? Então, o resultado aqui fazendo aqui o S tender a zero, né? Lembrando que o S tende a zero aqui. Isso aqui resulta em... Aqui vai dar S1, vai dar 10. Aqui vai ser 0, 0. Então vai ficar o alfa com alfa vai cortar. Vai ficar T1, T2. 1 sobre T1, T2. Aqui em cima vai ser S, vai ficar T1, T2. 1 sobre T1, T2. Vai dar 1, vai sobrar o K, né? Então fica K sobre 10, tá? Então vai ficar aqui 1 mais 1 mais K sobre 10, ok? Que tem que ser igual a 0,02, que implica em 1K igual a 490, tá? Então, agora a gente tem que fazer aqui que a gente quer essa margem de fase aí de 50 graus, né? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente quer calcular... Então, o que é a margem de fase? Aqui, a margem de fase, né, vai ser igual a 180 graus, né, mais o ângulo de G de malha aberta, né, de J ômega crítico aqui, né, o ômega C que a gente vai estar fazendo. Isso aqui é igual a 180 graus mais o ângulo de G de J ômega C, né, mais o ângulo de JC de J ômega C, tá? JC ômega C, que vai ser igual, né, que 180 graus, vamos abrir aqui, tem dois controladores aqui, né? O ângulo de G de J ômega C, mais o G de atraso de J ômega C, mais o G de avanço, né? G de avanço de J ômega C, ok? Então a gente precisa especificar aqui, a gente quer uma margem de fase desejada de 50 graus, tá? Então a margem de fase nossa aqui vai ser igual a 50 graus, ok? Então a gente precisa saber qual que é, na verdade aqui é KJ ômega, né? Vou colocar o K aqui, ó. Qual que é a fase que a gente vai querer olhar
qual que é esse KJ ômega C aqui? Porque depois a gente vai ter o G de atraso e o G de avanço, né? Então, o ângulo de K de G de J ômega C vai ser igual a margem de fase menos 180 graus menos o ângulo do G de atraso de J ômega C, tá? Mais o ângulo do G de avanço de J ômega C, ok? Então, pensando, pessoal, aí eu posso falar quanto que aqui esse G de atraso aqui, provavelmente eu vou ter que falar, ó, considerando que o G de atraso vai consumir, então, menos 5, né? 5 graus, vai atrasar aí 5 graus, né? E aí a gente consegue fazer o restante, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse ângulo vai ser os 50 graus, menos os 180 graus, menos 5 graus, que dá 5 graus, né? E aí a gente quer que o G de avanço, né? Ele vai avançar aqui também, o mesmo dano da margem de fase, 50 graus, tá? Então, fica aqui, ó, corta. Então, esse ângulo aqui vai ficar menos 175 graus, tá? Esse ângulo K de G, né? K de G de J ômega C, tá? Então, lembra do que a gente tinha feito no atraso anterior? Era menos 125 graus. Agora a gente vai olhar menos 75 graus e determinar qual que é o ômega crítico aí que a gente vai estar utilizando, tá? Então, vamos fazer isso. Ok? Então, vou multiplicar aqui o margem vezes o nosso ganho de 490. E vamos olhar aqui para menos 175 graus. Dá o zoom aqui, né? Então, deu aqui 14,14, tá? Menos 175 graus. Então, 14,14, aí eu vou usar essa frequência. Vou colocar aqui 14,14 no não é 14,14, desculpa, é 4,14, né? Desculpa, 4,14, né? Então aqui, ó, né, aproximadamente, a gente sabe que a escolha, né, do T2 vai ser uma década abaixo, tá? Então o T2 aqui, ó, a gente vai escolher 1 sobre T2 igual a ômega C sobre 10, aquela ideia de tá longe, né? Então vai dar 0,414 aí, tá? Ou 1 sobre T2 igual a 0,41. Então implica aqui que o T2 vai ficar igual a 2,4390, tá? Aquela ideia de deixar a parte de atraso de fase longe, né, da parte de margem, então a gente vai escolher o T2 aqui
uma década abaixo aí do ômega crítico, ok? E aí, feito escolha do T2, tá? A gente já escolheu o T2 aqui, ó. O T2 aqui, do G de atraso. Falta escolher agora, vamos calcular o avanço, tá? Então, o φm aqui, ó, vai ser igual a margem de fase, que é igual a 50 graus, ok? Então, vamos padronizar aí que φm a gente vai escolher como igual a margem de fase que a gente quer, tá? Então, que tem que calcular o seno de φm, 1 menos A e 1 mais A, implica que A é igual a 1 sobre alfa, tá, pessoal? Então, fazendo A igual a 1 sobre alfa, o seno de φm aqui, ó, tá? Essa relação aí é igual a alfa menos 1 e alfa mais 1, tá? Então, implica aqui que o alfa vai ser igual a 7,5486, ok? Então, o alfa a gente calcula aí pelo φm. Então, o G de atraso aqui, ó, de S, é S mais 1 sobre T2 e o S mais 1 sobre alfa T2, que implica que é S mais 0,41 sobre S mais 0,0543, ok? E o ômega m aí, que é igual ao ômega crítico, tem que ser igual a 1 sobre raiz de A T1, tá? Então implica aqui que T1 vai ser igual a raiz de alfa sobre ômega C, então que é aproximadamente 0,67. Então aqui a gente já tem como resultado o G de avanço também, ó, que é S mais 1 sobre T1 sobre o S mais alfa sobre T1, tá? Perceba que é até mais simples um pouco, né, o cálculo aqui, ó. S mais 1,4923 e o S mais 11,2647. Então, o controlador final, né, a função transferência do G de C de S, fica igual, que é o K do G de avanço, né, de S com o G de atraso de S, é igual a 490 de S mais 1,4923 e S mais 11,2647 e S mais 0,41, S mais 0,0543, ok? Então vamos brincar aqui um pouquinho com o Octave novamente e vamos colocar esse controlador aí. Então o G de C vai ser igual ao, vamos usar o ZPK, né? Então 0 a gente vai ter, então a gente tem dois zeros aqui, o menos 1,4923 e o menos 0,41. Polos temos dois também, o menos 11,2647
e o menos 0,0543, tá? Com K 490. Vamos fazer aqui o bold do G de C. Vamos ver como ficou. Percebe que ficou bem parecido lá com o que a gente tinha visto, né? De como que era a função de transferência do G do controlador. E vamos fazer o margem aqui do G de C vezes o G. Então a margem de fase aí é de 52, né? Praticamente aí que a gente tinha projetado. Margem de ganho 14. Vamos fazer o step aqui. Step do feedback. Feedback de G de C vezes G, 0,1. Opa. Cadê o resultado? Tá aqui. Ele concentrou aqui. Pera aí. Vou fazer de novo. Também aí reduziu o erro de estado estacionário, né? Vamos olhar então os slides. Então aqui os slides tinham mais ou menos o que fazer aqui, né? Margem de ganho, etc. Margem de fase. E o resultado final aqui, né? Acho que é isso mesmo, acho que está correto aqui, tá? Bom, pessoal, então baseei as aulas aí no livro do Castrucci, principalmente, tá? Então, quem quiser ver como fazer o cálculo mais na mão, tá? Recomendo olhar lá o livro do Castrucci. E a ideia de projetar para o gráfico aí fica mais simples, tá, pessoal? Basicamente seguir esses procedimentos, tá? Não tem muito o que fazer. E é isso aí, obrigado.